A inspiração do Oda para criar o reino de Lulusia está conectada à criação e origem de Drácula Mihawk. O castelo dessa região, que já não existe mais, é inspirado no Castelo de Brahma, uma grande fortaleza na Romênia que hoje é um monumento nacional e marco na Transilvânia. E se você já começou a ligar os pontos, já sabe exatamente o que eu vou falar na sequência, assim como Joseph Joestar. Esse lendário castelo é associado ao Drácula, a principal inspiração para a concepção de Drácula Mihawk. Isso é aqui da observação avançado ou o quê? Quando a gente se aprofunda na história do país, que inclusive está só a 30 minutos de carro de onde eu moro agora, descobrimos que não é só o castelo da região que inspirou a criação de Lulusia, mas o próprio passado da Romênia foi usado de referência pelo Oda para a criação dessa ilha inteira. A revolução de Lulusia é devidamente inspirada nas muitas revoltas camponesas que ocorreram na Romênia devido ao aumento dos impostos, semelhante ao que vemos em One Piece, com um tributo celestial direcionado aos Tenryubitos. A revolta dos camponeses na Transilvânia, terra do Drácula, começou em 1467. Os moradores não estavam mais conseguindo pagar a taxa cobrada pela igreja e isso, consequentemente, gerou uma grande revolta. O interessante nisso tudo é que durante essas revoltas, algumas comunidades conhecidas como Sekele se aliaram à elite dominante e à nobreza, ficando do lado dos mais poderosos e se afastando dos camponeses. Coincidentemente ou não, Sekele seria escrito como Seki em japonês, e esse é exatamente o nome do rei de Lulusia, o rei Seki. Como a inspiração na Romênia e suas revoltas parece muito óbvia, faz todo sentido que Oda tenha se inspirado em figuras e povos da região para conceber Lulusia e seus personagens. Mas, se já tá interessante até aqui, o melhor vem na sequência. A criação de Conde Drácula, um personagem de 1897 que gerou o arquétipo de vampiro para várias outras obras de ficção subsequentes, é baseado em um homem que tem conexões fortíssimas com tudo que estamos comentando até agora. Vlad III, mais conhecido como Impalador ou simplesmente Drácula, o filho do dragão. O importante é a gente entender o seguinte sobre esse homem. Ele era o príncipe de uma antiga região conhecida como Valáquia, que era basicamente todo o sul da Romênia. Certa altura de sua vida, ele foi exilado para Transilvânia, que naquela época era toda essa região aqui que você está vendo no mapa. Ele foi conhecido por ser um líder sem piedade de seus inimigos, cujos métodos de tortura se tornaram muito famosos. O principal deles, como seu próprio epiteto já revela, o empalamento. O rei Seki de One Piece, tal como o Mihawk, também tem como base de sua criação o Drácula, e Oda faz questão de deixar isso muito claro. Não só pelo design totalmente expositivo, mas também pelas próprias ações e história do personagem. Eu mencionei que a revolta dos camponeses na Transilvânia começou em 1467, certo? Sabe onde Vlad III estava nessa altura? Preso tal como o rei Seki. Não só isso. Tal como sua própria figura de inspiração, o empalamento é uma punição recorrente no reino de Lulusia. Como podemos ver, esse tipo de tortura, enfim, de execução, é algo que o próprio rei Seki e sua filha Komene constantemente revelam como um método para executar seus inimigos. Ou seja, rei Seki está para Vlad III, inspiração do Drácula, assim como Lulusia está para Transilvânia. As referências são muito claras e a inspiração é óbvia, mas é aí que entra a grande e mais importante questão desse vídeo. Muitas relações interessantes até agora e tal, mas onde entra o Mihawk nessa brincadeira? Não é raro que o Oda utilize da mesma referência para criar diferentes personagens e enredos. Um exemplo perfeito para isso é o conto de Momotaro. Todo mundo sabe que o Momonosuke é totalmente inspirado nesse importante conto japonês, e até a presença do Luffy Macaco, Yamato Cachorro e Marco Pássaro durante o confronto em Onigashima era uma referência ao Momotaro e seus companheiros. Mas a extensão dessa lenda dentro do mangá de One Piece não começou por aí, porque muitos anos antes tivemos a introdução dos almirantes originais que fazem alusão direta a essa história. Akainu, o cão, Kizaru, o macaco e Aokiji, o fazão. Eles todos têm seus animais inspirados por essa lenda. Bebendo da mesma fonte para a criação do rei Seki e de Lulusia, o Oda, muito antes disso, muito antes de elaborar essa parte da história, já tinha se inspirado em Vlad III e na Transilvânia para criar um personagem fundamental de One Piece. Por mais que o Mihawk seja muito mais badass, a gente consegue encontrar similaridades em sua presença se comparada à de Vlad III, inclusive numa releitura moderna aí do cara.
a gente consegue ver um pouco do Mihawk, isso pra mim tá bem claro. E assim, os olhos de gavião, óbvio, tem várias e várias misturas de referência para sua criação, como os próprios mosquiteiros, claro, o Conde Drácula, quem sabe até Juan Sánchez Villaborras Ramírez, e por aí vai. Mas no que diz respeito à sua temática mais obscura, a própria Ilha Curaigana, seu nome, sabemos que Drácula e Vlad III são uma inspiração real e muito evidente. Algo muito curioso desse famoso tirano, cuja sede de sangue parece superar de sua própria versão literária, é que ele sofria de uma raríssima condição. E como eu sei que tem muita gente sensível a esse tipo de imagem aqui, né? A gente vai colocar essa do Sasuke aqui para representar o que é a hemolacria. Basicamente, essa é uma doença muito pouco explicada em que a pessoa simplesmente chora sangue. Devido a isso, os olhos de Vlad III eram muito avermelhados, o que casa perfeitamente com uma característica do Mihawk. Eu acho que já falei isso umas 30 vezes aqui ao longo da história do canal, mas o Mihawk original não tem olhos amarelos como o do anime. Suas pupilas, na verdade, são vermelhas. Tal como os olhos do Empalador Vlad. E aqui entra outro detalhe muito importante sobre ele. O homem que inspirou a criação de Drácula fazia parte de uma organização chamada a Ordem do Dragão, que foi uma cavalaria fundada em 1408, pelo na época rei da Hungria e da Croácia. O pai de Vlad, que era Vlad II, né, afinal ele era o Vlad III, era um membro muito famoso dessa ordem. O ponto aqui é que a Ordem do Dragão pode ser a principal referência para a criação dos Cavaleiros Sagrados em One Piece. Afinal, ela era composta apenas pela nobreza e seu intuito era defender a realeza, algo que claramente está presente nesse grupo de One Piece. Então, tendo como referência a história de Vlad, que fez parte da Ordem do Dragão, pode ser que Mihawk tenha feito parte dos Cavaleiros Sagrados. Mas se a gente pega a imagem dele pequenininho, isso parece não casar muito bem com essa demonstração talvez mais de pobreza, talvez mais de não tanta opulência como a gente espera de um dragão celestial, certo? Certíssimo. Talvez o que a gente tem aqui é que o pai do Mihawk tenha sido parte dos Cavaleiros Sagrados. A gente não sabe como funciona exatamente a sucessão dessa função, né, desse posto aí de Cavaleiro Sagrado. Mas certamente, se isso acontecesse, se o pai do Mihawk fizesse parte dos Cavaleiros Sagrados, isso poderia muito bem explicar o seu enorme potencial. Afinal, a gente sabe que sim, linhagem conta muito em One Piece, mas certamente seria um paralelo muito interessante e muito forte entre o melhor espadachim do mundo e seu maior rival, Shanks. Ambos filhos de Cavaleiros Sagrados. Agora, se a gente está conectando o Mihawk à realeza e quem sabe até algumas das famílias fundadoras do governo mundial, eu te convido a fazer uma reflexão, tá aqui comigo em basicamente todos os pontos aqui mencionados, unidos de certa forma. E óbvio, vai fazer uma relação entre os olhos de Imu-sama e os olhos de Mihawk, que eu sei que tem muita gente que fica, cara, encucadíssima com isso, e também me deixa muito encucado, pra ser bem sincero. Principalmente, né, porque os dois são exatamente da mesma cor, bem vermelho. Vamos lá. O que eu fiquei pensando aqui é o seguinte: faria sentido o Mihawk ter alguma raiz no reino de Lulúzia devido às relações com a Transilvânia e Vlad III. E como a gente não tem informação quase nenhuma do passado do personagem, nem de que mar ele veio, nem nada, o palpite dele ter alguma conexão com o país me parece uma possibilidade bem interessante. E qual pensamento me veio aqui? Se o Mihawk tiver de fato alguma relação com as 20 famílias fundadoras do governo mundial, tem alguma relação aí com Cavaleiros Sagrados, etc., faz muito sentido que ele tenha conexão com o rei que veio do reino de Lulúzia. Para deixar isso bem claro, antes que confundam com o Rei Sek, porque ainda tem algumas pessoas que ficam confusas quando a gente entra nesse assunto. Vamos lá. 20 reis de 20 reinos se uniram no passado para formar o governo mundial. Todos, menos a família Nefertari, subiram para Marejoa e passaram a viver lá. Eles então se tornaram os Tenryubitos, os dragões celestiais. Nesse processo, outras famílias assumiram o trono dos reinos. O melhor exemplo que temos é a família Don Quixote. Eles eram os reis de Dressrosa, abdicaram do trono há 800 anos para subir a Marejoa, então a família Riku assumiu o reinado. Todos os reis que vemos hoje no Reverie, menos os Nefertari e os Homem-Peixe, são provavelmente de famílias que assumiram os tronos de seus respectivos reinos após a saída dos antigos reis, daqueles que se tornaram os dragões celestiais.
Então quando a gente fala sobre Dressrosa, Lulusia, Bollywood Kingdom, Drum ou Sakura, Goa, Prudence e etc, a gente tá falando de reinos que quase sempre tem duas famílias vinculadas. As que reinavam no passado e viraram dragões celestiais e a atual, né, que no caso é a realeza do momento. E com isso, a gente pode voltar para o raciocínio. Se o Mihawk tiver de fato alguma relação com as 20 famílias fundadoras do governo mundial, alguma delas no caso, né, faz muito sentido que ele tenha conexão com o rei que veio do reino de Lulusia. Então o Mihawk teria alguma relação com o rei Sek? Não, ele teria relação com a antiga família que reinou sobre o local. A gente sabe quem eles são? Não, mas claro que a gente pode especular aqui, afinal existem pontos, evidências, traços bem interessantes para chegar a uma linha de raciocínio bem maneira. A palavra Drácula significa filho do dragão. Isso pode ser uma referência a dragão celestial, ou quem sabe até, né, aquele que eu acho que pode ser o grande dragão vermelho da história de One Piece. Que eu tenho uma teoria muito legal só para explicar por que Imu transformado seria esse ser. Enfim, né, só de Drácula ou Drácula significar filho de dragão e existirem dragões celestiais já é algo bem interessante. Só de Imu já ter os olhos iguais ao do Mihawk e possuir uma forma única que se assemelha demais a um enorme dragão com um rabo de seta, a gente já começa a perceber algumas relações que têm potencial para indicar alguma coisa. Tô querendo dizer que o Mihawk é um descendente direto de Imu? É uma ligação muito forte, muito difícil de se fazer, mas o que impede, por exemplo, dos Nerona terem sido os antigos reis de Lulusia? Eu sempre me pergunto por que essa região foi de fato apagada da história. Muitos acreditam que essa destruição foi apenas para erradicar as revoltas que estavam acontecendo na região, mas isso seria um motivo extremamente raso, para não dizer bosta, para usar uma arma dessa proporção. O que começa a convencer mais é quando alegam que o uso da Mother Flame também foi preparado porque o Sabo estava lá, mas não foi por isso, tá? Não foi por isso. Os próprios Gorosei comentam que o revolucionário tá na região foi uma coincidência, uma grande coincidência, ou melhor, uma ironia do destino. Então, mais uma vez, por que Imu-sama fez questão de, na primeira vez que estava usando a Mother Flame, apagar exatamente o reino de Lulusia? Por alguma conexão que o próprio tem com a região? Por algum segredo que aquele país poderia guardar dele? Eu vejo com bons olhos e certa probabilidade que os Nerona tenham sido a antiga família que reinou sobre Lulusia. Porque assim, é curioso que Imu use a Mother Flame pela primeira vez no país, alegando que usou nele porque ele tá perto. Ainda falta uma justificativa decente nesse ataque. Por que destruir um país dessa forma? Por que apagá-lo da história? Alguém tão cauteloso como Imu-sama jamais tem uma justificativa tão simples como é porque ele é perto. Tem algo a mais nessa história. Certamente tem. Se juntarmos essa ideia com a probabilidade do Mihawk ter alguma ligação com os Cavaleiros Sagrados, Dragões Celestiais e Lulusia, não faria sentido que pelo menos dentro da árvore da família Nerona o Mihawk esteja presente em alguma ramificação? Eu acho que o personagem tem que ter algum passado forte e de relações poderosas. Seus olhos, como os de Imu, escondem segredos. Sabemos que o maior espadachim do mundo sofreu uma grande traição no passado que o fez guardar rancor do governo mundial e principalmente da marinha. Poderia ter algo a ver com a sua família, com seu pai, com sua própria posição de status? Enfim, a origem da criação do Mihawk fica muito clara com esse vídeo. A Transilvânia e Vlad III são referências fundamentais para o Mihawk ser o que ele é. Exatamente o mesmo vale para Lulusia. Numa extensão desses pensamentos, né, a gente consegue até chegar na ligação entre o Olhos de Gavião e o soberano desse planeta. Seria Mihawk um descendente muito distante de Imu-sama? Eu acredito que a gente vai descobrir isso em breve. Eu acredito que ao trabalhar os Cavaleiros Sagrados, o Oda também vai ter uma oportunidade incrível para desenvolver melhor o Shanks e aproveitar para fazer o mesmo com Drácula e Mihawk, caso as relações apontadas aqui no vídeo se provem verdade. Eu acho que seria uma chance, cara, absolutamente fantástica para dar mais ênfase pro personagem, revelar o seu passado pra gente, seja com os caras lá de cima, seja com os caras de Lulusia, enfim, seria uma oportunidade muito boa de dar mais importância pro personagem e pintar com mais cores o adversário final de Roronoa Zoro.
esse foi o vídeo e eu espero que você aí tenha curtido, tá? Mano, qual é o seu headcanon, qual é a sua ideia pro passado do Mihawk? Eu realmente acredito que vai ter algo vinculado ao reino de Lulusia, tá? Cara, essa ideia de ter alguma conexão também com os Cavaleiros Sagrados é muito interessante. O Oda agora tem que amarrar mais conceitos no fechamento da obra e, cara, talvez aproveitar o que está em aberto com outras questões que também estão em abertas para unir tudo e trazer várias respostas seria o ideal. Até, mano, pra fazer o que ele tem que fazer, que é concluir essa história com esmero, prestígio, e isso tudo ele já tem de sobra. Mas é isso, meus queridos, deixa aquele like, se inscreve no canal, a gente se vê sem sombra de dúvida, se você saber onde, num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!